A paz de Deus a todas as nações e também a paz de seu Filho Jesus, o Messias. Deus pôs em meu coração, ainda nesse dia 14 de dezembro de 2023, falar sobre os anéis, tanto de prata como também de ouro. Esse anel de prata está a data que Deus fez o arco-íris. No primeiro dia que eu, Pedro, comecei a trabalhar, Deus fez esse arco-íris no centro da cidade de Joinville, no dia 23 de janeiro de 2023, quando deu 12 anos que eu e minha esposa estavam casados. 23 de janeiro de 2023. Hoje também para falar também sobre os anéis que os falsos profetas de Roma usaram, que é o de ouro, e também o último falso profeta que está reinando hoje na cidade de Roma usa um de prata. A aliança pode ter vários significados. Ou uma aliança com Deus, ou uma aliança com o diabo. Falar em aliança, Jesus Cristo, o seu primeiro milagre foi numa festa de casamento. Jesus é chamado por Deus nas Sagradas Escrituras de esposo, e as igrejas que em todas as nações do mundo que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo são chamados por Deus de esposa. Jesus é chamado de esposo e as igrejas que seguem Jesus no mundo inteiro são chamados de esposa. Essa cidade de Joinville aqui, onde Deus fez eu, Pedro, nascer, veio de um casamento. Porque Dom Pedro I, o imperador do Brasil, tinha uma filha chamada Francisca, e essa filha dele chamada Francisca casou com um príncipe francês e receberam as terras de Joinville como presente de casamento. Em Apocalipse 18, versículos de 1 a 24, ali Deus fala como vai destruir a cidade de Roma em um dia. E em uma hora Deus trará tamanha destruição. Aonde Deus fala ali em Apocalipse capítulo 18, que já como Deus vai destruir a cidade de Roma em uma hora, não se ouvirá mais nem voz de noivo e nem de noiva. Os dois profetas de Apocalipse, capítulo 11. Verão a face da besta e do falso profeta, como Arão e Moisés viram a face de Faraó, antes de fechar os 3 anos e meio nesse tempo do fim. Os anéis que os papas usam simbolizam a aliança com o diabo e não com Pedro. E não com Deus. Porque o que os romanos chamam de trono de Pedro, na Basílica de São Pedro, em Roma, na verdade é o trono do diabo. E como diz as Escrituras, o diabo deu o seu trono e grande poderio para a besta, que Deus fala que é falsos sacerdotes. Para se cumprir o que diz ali em Apocalipse, capítulo 13, versículos de 1 a 2, aonde diz: E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.
A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. O dragão, que é o diabo, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aquilo que os romanos chamam de trono de Pedro na Basílica de São Pedro, na verdade é o trono do diabo. Vamos ler aqui, Pedro, pesquisei no Google, sobre os anéis que os falsos profetas, que são os papas, usam. Qual o anel que o papa usa? O anel do pescador, também conhecido como annulus piscatoris, em latim, e anello pescatorio, em italiano, é um símbolo oficial do papa, o sucessor de São Pedro, mas na verdade é o sucessor do diabo. Pedro, que era um pescador. O anel de ouro apresenta um baixo relevo de Pedro pescando de um barco. E o anel de prata que o falso profeta preferiu adotar. O falso profeta Francisco escolheu um anel do pescador de prata dourada em vez do de ouro. E o dragão, Papa Bento XVI, que é o diabo, era de ouro o anel dele, assim como dos outros papas. A escolha de um anel de prata também tem um sentido simbólico. Em latim, a palavra prata é argentum, mesma raiz do nome do país de origem do Papa Francisco, a Argentina, equivalente à Terra da Prata. A palavra de Deus escrita nesses 66 livros. O próprio Deus, na medida que as pessoas vão lendo, vai dando a sabedoria da interpretação. Uma vez Jesus falou aos judeus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E assim como também em Zacarias, capítulo 11, versículo 14. Zacarias, capítulo 11, versículo 14. A palavra de Deus diz que foi quebrada o cajado chamada união para romper a irmandade entre Israel e Judá, que é a Palestina. Isso que a gente está vendo, que já são mais ou menos 69 dias de guerra de Israel contra Gaza, que são os palestinos. Mas a palavra de Deus ainda fala ali profecias contra o Irã, profecias contra o Líbano, profecias contra Gaza, profecia também contra a Jordânia neste fim dos tempos. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Esse foi mais um vídeo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque sem Deus nada eu, Pedro, poderia fazer. Deus abençoe a todas as nações. Fiquem com Deus e também com seu Filho Jesus e com seus ensinamentos.